não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Essa pergunta de como é que Deus permite o mal, ou de por que coisas más acontecem a pessoas boas. Tem até um livro famoso de um rabino que chama assim, Por que coisas más acontecem a pessoas boas, né? E o rabino então, lá faz das tripas coração para explicar esta questão. Ora, a questão pressupõe que se coisas más acontecem a pessoas boas, ou se existe o mal de modo geral, não deveria ser assim. Qual é a prova que você tem de que não deveria ser assim? Por que o simples fato, né, de acontecerem coisas más escandaliza a sua razão, escandaliza o seu pensamento? E, ademais, o fato de você se escandalizar com alguma coisa não transforma essa coisa num problema filosófico legítimo automaticamente. Né? A mim me parece, ao contrário, me parece óbvio que se Deus é amor infinito e é o bem infinito, não existe nenhuma maneira desse bem infinito se manifestar no nosso campo finito. E, portanto, vamos dizer, a existência do mal, como eu percebi isso, eu ainda era jovem, eu percebi isso, a existência do mal jamais escandalizou a minha mente, ainda que desagrade ao meu estômago. Claro, o mal me incomoda. Se uma pessoa me dá uma martelada na cabeça, eu não considero aquilo tão bom quanto se me desse um afago. Né? E eu também tive muitos problemas na vida, talvez mais do que a maioria das pessoas que eu conheço. Então, o mal não me agrada de maneira alguma, sobretudo quando ele acontece, né, à minha pessoa. Mas nem por isso ele se torna um problema filosófico legítimo. Então, a total falta de legitimidade desta questão já me apareceu no começo dos meus estudos filosóficos, quando eu vi que eu não tinha prova nenhuma de que não deveria ser assim. Porque o que estava em questão não é a bondade de Deus, mas a manifestação da bondade de Deus no mundo. Não é isso? Então eu pensei assim, bom, Deus é amor infinito. Como é que ele poderia infundir ou me dar este amor infinito? Ele não pode. Não por causa de uma limitação dele, mas por causa da minha limitação. Por exemplo, ele poderia me dar assim, ao mesmo tempo, toda a sabedoria, toda a riqueza, toda a beleza, toda a felicidade. Ele não pode porque não cabe em mim. Então, vejam, nós vivemos dentro de um campo finito que é definido pelas suas limitações. Vocês podem fazer uma imagem. Vocês imaginam o nosso mundo, que nós temos como se fosse, vamos dizer, uma bolinha, que aqui está flutuando ou está submergida num oceano. Esse oceano é infinitude divina, portanto é infinitude do amor divino, infinitude do bem divino, etc, etc. Como é que você vai fazer o bem divino entrar ali? Isso quer dizer que muita coisa que na escala divina é o bem na sua expressão máxima e infinita, às vezes só pode aparecer na nossa pequena escala sob forma invertida.
Porque na passagem do infinito para o finito, você tem como se fosse um aparato deformante. Você vê que, desde que existe o cristianismo, os santos e místicos dizem que nós devemos agradecer a Deus o bem que nos sucede e também o mal. Por que eles dizem isso? Porque muitos dos males que nos acontecem são apenas a inversão do bem ao transpor-se para a nossa escala finita. Então, se você levar em conta o que eu disse nas aulas sobre a alma imortal, você percebe que, encarando essas coisas desde a perspectiva da alma imortal, elas mudam de significado instantaneamente. Em primeiro lugar, pela desproporção que existe entre qualquer mal deste mundo e uma vida imortal. Se você está destinado a durar para sempre, tá certo? E isto hoje em dia já me parece suficientemente óbvio, né? Qual é a posição, qual é o lugar que ocupa dentro desta vida, sem limite, o mal que você sofreu aqui? Você verá que qualquer quantidade de dor que você sofra, ela tem um limite temporal definido. Ninguém pode suportar uma dor ilimitada ilimitadamente. Não é isso? Então, toda dor, todo sofrimento é limitado. Por definição. E a sua vida é ilimitada por definição. Então, esta é a sua verdadeira modalidade de existência. A escala da imortalidade. E como aparece na escala da imortalidade o mal que você sofreu temporariamente? Ele não se desfaz. O cálculo que eu estou, vamos dizer, o enfoque que eu estou fazendo não é quantitativo. Não, você vai durar para sempre e os seus sofrimentos durarão só um pouquinho. Não é quantitativamente que eu estou abordando a coisa, é qualitativamente. Então, a que realidade corresponde na escala da vida imortal o mal temporário que você sofreu aqui? Ele é evidentemente parte, ele é evidentemente um elemento do próprio processo de significação do bem ilimitado que corresponde à sua alma imortal. Então não é que só que medido na escala da imortalidade todo mal será apenas temporário, não é disso que eu estou falando. Na passagem para a escala imortal, o mal muda de significado. Estão entendendo isso? Mais ou menos, né? Então, se na escala da alma imortal o bem ao qual você tem acesso é ilimitado, e se ao mesmo tempo você conserva a recordação da sua vida terrestre, cada mal que você sofreu aqui é um elemento formador do bem que você está recebendo. E é o elemento de contraste sem o qual a consciência humana não poderia sequer apreender o bem que ela está recebendo. Está entendendo? Então, basta isso para você perceber que o problema do mal, ele só existe se você partir da premissa de que tudo deveria ser o bem.
Mas como seria possível tudo ser o bem na escala da finitude? Não é possível. Na escala finita, os bens são finitos, são, portanto, limitados, e, vamos dizer, na fronteira aparece o mal, necessariamente. Em segundo lugar, se você considerar que o universo todo é criação de Deus, e que Deus não pode fazer outro Deus igual a ele, então, na própria passagem do Criador ao mundo criado, se introduz um elemento de limitação. E essa limitação significa que no universo há um determinado coeficiente de mal e de absurdidade que é inerente, quer dizer, à própria limitação do mundo criado. Então não poderia ser de outra maneira. Então é evidente que a presença do mal incomoda a minha pessoa, incomoda meu coração, incomoda meu estômago, incomoda o meu bolso. Mas não incomoda a minha razão. A existência do mal não é irracional, porque irracional quer dizer desproporcional. Mas a existência do mal, ela reflete justamente a proporcionalidade entre o finito e o infinito. Então não há nada de errado aí. No entanto, quantos neurônios não se gastaram para tratar dessa questão e arrumar explicações? Fala, por que tem que ter uma explicação? Se não poderia não ser assim. Se isso está na própria natureza das coisas. Então, e daí nós temos a quinta condição da investigação filosófica, que é a plena aceitação da natureza das coisas. É você entender que não é a sua inteligência que vai determinar a medida do certo e do errado, a medida do verdadeiro e do falso, mas que essa medida existe em si mesma. Existia muito antes de você ter nascido, de você ter aparecido até como projeto humano, tá entendendo? E que nós temos tudo a aprender no universo onde estamos e nada a ditar, nada a decretar. Eu acho que quem não entende isso não é um filósofo. Porque a própria definição da filosofia, dizer, como amor à sabedoria, pressupõe que a sabedoria existe e que você não nasceu com ela. Que ela é algo a ser alcançado. Pressupõe também que você nunca vai alcançá-la integralmente ou perfeitamente. E, portanto, que esta vida exige uma abertura e uma permanente, como se fosse uma dissolução permanente da forma que a nossa mente adquiriu, para que ela possa absorver novas formas superiores. Cada vez mais vastas, cada vez mais integradas, até o último dia da sua existência. E mesmo que você viva 140 anos ou 400 anos, tá certo? Você não vai absorver a sabedoria como um todo. Isso é impossível. A sabedoria divina, o Logos divino, sabe tudo. Então é um conhecimento infinito. Como é que você pode meter um conhecimento infinito dentro de uma mente finita? Não pode, né? Então isso quer dizer que, mesmo como alma imortal, você nunca chegará ao conhecimento perfeito de Deus. O que Deus vai te dar, quer dizer, é o amor divino dentro daquilo que seja permitido pela forma da sua alma pessoal. Até o extremo limite que ela possa. Quer dizer, Deus também te amplia, tá certo? Ele te abre e infunde novos conteúdos vivificantes. Mas isso não vai terminar. Você não vai virar Deus. Isso é muito importante. Então, por isso é que a igreja ensina que o estado celeste é estado de contemplação de Deus e não de transformação em Deus. Não é isso? Pode-se usar, às vezes, a expressão divinização, mas é uma figura de linguagem. Não é exato.
nós podemos até dizer, como figura de linguagem, podemos até raciocinar platonicamente, né? E dizer que se Deus nos conhecia antes de nos ter criado materialmente, tá certo? A forma da nossa alma implicava, naturalmente, algum conhecimento, ou a potencial para algum conhecimento. Não é isso? Mas isso não quer dizer que materialmente tivéssemos conhecimentos antes de nascer. Porque se você só existe como possibilidade, então o conhecimento que você tem é a possibilidade de conhecimento e não a posse efetiva de um conhecimento. Então, quando no processo da anamnese platônica a alma se recorda, entre aspas, de conhecimento, o que ela está fazendo? Ela está efetivando possibilidades de conhecimento que estavam nela. Ela não está pegando num depósito material de conhecimento alguma coisa que já estava lá e puxando para fora. Tá certo? Platão pode descrever assim, mas ele em nenhum momento coloca isso como se fosse uma tese dogmática sobre a constituição da realidade. Em todos os diálogos platônicos você vê que esse processo anamnético, quer dizer, ele é um processo pedagógico e não a afirmação de verdades definitivas sobre a constituição da realidade. Se você as lê como afirmações nesse sentido, afirmações finais sobre a constituição da realidade, você vai chegar à mesma conclusão que chegou o Etienne Couvert no livro que é um livro que eu aprecio muito, mas que está cheio de erros de interpretação filosófica. Então ele vai dizer, isso aí é herético, né? Evidentemente. Mas, bom, o que nós podemos dizer é o seguinte, seria herético se fosse transformado em afirmação definitiva sobre a constituição da realidade. Mas você vê que em todas as questões decisivas que Platão trata, ele vai elevando o indivíduo, através do processo dialético, até um ponto em que a verdade se torna indizível e tem que ser sugerida através de um mito. Então, como que nós vamos transformar um mito, né, numa afirmação dogmática? Eu digo, você pode até fazer isso, mas certamente do mesmo mito sairão muitas interpretações dogmáticas diferentes, das quais umas serão verdadeiras, outras serão falsas. O que acontece exatamente a mesma coisa com o Evangelho. O Evangelho também tem coisas que vêm em linguagem mitopoética. Então, como é que vamos transformar isso em dogma? Bom, precisamos interpretar, tirar o conteúdo tético, o conteúdo afirmativo que tem ali, e de um mesmo símbolo tiraremos vários, dos quais alguns serão verdadeiros, outros serão falsos. E é exatamente isto que a Igreja faz para chegar ao dogma. Pega as várias interpretações possíveis e diz, olha, esta aqui confere, esta outra aqui não confere. Mas um salto direto da linguagem mitopoética para a linguagem dogmática é absolutamente impossível. O salto é sempre mediado pelas interpretações. E estas é que serão, vamos dizer, ortodoxas ou heréticas. Existe ainda uma sexta condição da investigação filosófica, que é a de que as questões tenham não apenas importância objetiva e validade objetiva, quer dizer que os problemas tenham sido testados e provado a sua verdadeira problematicidade, provado que são problemas e não apenas impressões de problema. Mas é preciso que ele seja um problema para você. Ou seja, que você está buscando aquilo porque você foi efetivamente chamado a enfrentar aquele problema. E não porque o problema lhe foi sugerido apenas num programa universitário, e porque você é obrigado a escrever uma tese sobre aquilo que o seu professor mandou. É isso. A conversão da filosofia em profissão universitária criou esta dualidade. Quer dizer, por um lado, a filosofia é um corpo de problemas e conhecimentos e métodos, etc, etc. Por outro lado, ela tem uma estrutura funcional. Não é isso? Tem o regulamento, tem a estrutura, tem a hierarquia administrativa da universidade, etc, etc. E existe o elemento carreira. Essas três coisas, vamos dizer, elas não coincidem nas suas finalidades e nem no seu funcionamento. E nem poderiam coincidir. É impossível que coincidam. Então, podemos formular a questão da seguinte maneira.
Se a filosofia é uma atividade cognitiva humana, voltada à aquisição da sabedoria na medida máxima admitida ao ser humano, e se nós temos já todo um patrimônio de experiências vividas pelos filósofos anteriores, etc., etc., em que medida seria possível você criar uma organização funcional humana que servisse a essa atividade cognitiva perfeitamente? Entenderam a pergunta? Aqui você tem um corpo de problemas e de investigações, e aqui você tem uma estrutura organizativa. Por exemplo, o Liceu Aristotélico. Nós podemos dizer que o Liceu Aristotélico foi tão maravilhosamente organizado que ele serviu às finalidades da filosofia aristotélica perfeitamente? Não, ele serviu enquanto Aristóteles estava vivo. No dia seguinte, baixou um nível formidavelmente. O Liceu continuou existindo. Mas os seus chefes, os seus líderes, seus administradores não eram necessariamente as pessoas que melhor entendiam os propósitos da atividade aristotélica e da filosofia aristotélica. Então, nem mesmo o Liceu Aristotélico, que foi, no seu tempo, uma verdadeira maravilha. O Liceu Aristotélico era por si mesmo uma universidade inteira, abrangia 40, 50 disciplinas. E ainda tinha uma existência, um substrato material, constituído de biblioteca, museu, zoológico. Foi Aristóteles que inventou o jardim zoológico. Tinha tudo isso, e, no entanto, não funcionou. Mas as universidades medievais, Eu digo, bom, meu filho, o que chega para você das universidades medievais foi a fina flor do que sobrou. Não é isso? Então sobrou as obras de São Tomás de Aquino, sobrou Duns Scotus, sobrou São Boaventura, sobrou uma série de joias. Agora você imagina contra quanta besteira estas joias tiveram que se afirmar? Vocês são capazes de imaginar quantas, vamos dizer, intrigas administrativas e políticas apareceram? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.